Devocional, Jeremias capítulo 1. O Deus do antes. O chamado de Jeremias é fantástico. O Senhor diz para ele: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Versículo 5. Ao chamar Jeremias, Deus se revela a ele como Deus do antes. Jeremias ia ter que confrontar muitas pessoas. Jeremias teria surpresas. Jeremias viveria situações difíceis. Perseguiriam Jeremias. Pelejariam contra Jeremias. Ele enfrentaria decepções, teria imprevistos. O próprio Deus diz a Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vejo Deus nessa cena dizendo a Jeremias: filho, não se preocupe. Antes de você nascer, eu já tinha um plano para você. E durante a sua caminhada, você terá imprevistos, poderá ter medo e ficar assustado. Mas saiba que eu já sei de tudo, nada me pega de surpresa. Eu sou o Deus que te escolheu antes de você nascer. Eu sou o Deus que vê antes, que sabe antes, que age antes, que provê antes. Em muitos textos da Bíblia, Deus faz questão de que a gente saiba que Ele é onisciente, onipotente, o nosso Deus do antes. Observe 10 exemplos. Primeiro lugar, Deus separa antes. Gálatas 1,15. Deus me separou desde o ventre materno. Segundo lugar, Deus consagra antes. Jeremias 1,5. Antes que saísses da madre, te consagrei. Terceiro lugar, nosso Deus é o Deus que planeja antes. Segundo Reis 19:25. Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer. Em quarto lugar, Deus ouve antes. Salmos 139:4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Quinto lugar, Deus sabe antes. Mateus 6:8. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Sexto lugar, Deus ama antes. 1 João 4,19. Ele nos amou primeiro. Sétimo lugar, Deus compartilha antes. Isaías 48:5. Por isso há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você. Oitavo lugar, Deus ordena antes. 1 Reis 17:4 e 9. Deus disse a Elias: retira-te daqui, vai a Querite. Eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Os corvos já tinham recebido uma ordem, antes mesmo de Elias chegar. Depois, quando o ribeiro secou, Deus disse a ele: vai a Sarepta, já ordenei ali uma viúva que te dê comida. Nono lugar, Deus soluciona antes. Apocalipse 13:8 fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do homem pecar, Deus já tinha providenciado o resgate. E em décimo e último lugar, Deus é antes. João 8:58, respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Esse é o nosso Deus. Durante a nossa vida, nós podemos ser surpreendidos com muitas coisas. Acidentes, doenças, traições, emboscadas. Nesses momentos e em todos os outros, nós podemos nos agarrar, nos sustentar, sabendo que do nosso lado está o Deus que não pode ser surpreendido, que já tem a solução antes do problema aparecer, que já tem a provisão antes da escassez se manifestar. O Deus que está conosco antes, durante e depois. Louvemos, pois, ao nosso Deus, que separa antes, consagra antes, planeja antes, ouve antes, sabe antes, ama antes, compartilha antes, ordena antes, soluciona antes, vê antes, provê antes, fortalece antes. Enfim, louvemos ao Deus que é antes de todas as coisas. Afinal, como disse Moisés em seu Salmo 90:2, antes de nascerem os montes e de criares a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Timor-Leste.